Olá para todos, sejam bem-vindos. Por que estas quatro religiões que você está vendo na tua tela é considerada uma seita? Veja aí, CCB, Adventista, Testemunhas de Jeová e Católica. Por que são seitas? Uma seita tem algumas características que servem para identificá-las. E é isso que vamos ver. Estas quatro religiões têm todas as características de uma seita. Tudo aquilo que é necessário para que uma religião seja considerada uma seita, elas têm. Na verdade, são mais religiões, mas eu vou mostrar apenas essas aqui para não tomar tempo demais. Seita aqui é no sentido de ter ensinos que não existem na Bíblia. E também, por isso, se intitulam a verdadeira devido ao seu exclusivismo. Vamos a algumas características e explicando sobre cada religião dessa, o que se aplica a ela e por quê. Vamos começar pelo exclusivismo. Todas estas citadas são exclusivistas, ou seja, só é possível ser salvo quem for da igreja deles. Mas veja que cada uma dessas quatro, elas têm ensinos que é diferente uma da outra. E cada uma diz que a sua é que é a certa. Pelo fato deles terem doutrinas que só existem lá, julgam ser necessário obedecê-las para ser salvo. Todo ensino antibíblico é heresia, e eles têm. Tanto pode ser profecias e revelações que não batem com a Bíblia, doutrinas fundamentadas em profecias e revelações, como tem o Adventismo, as Testemunhas de Jeová. O Adventismo, suas heresias, são fundamentadas nas profecias de Ellen White. Os ensinos do Adventismo e das Testemunhas de Jeová não são exclusivamente deles. Do Adventismo, Ellen White, e das Testemunhas de Jeová, corpo governante, e Charles Russell, seu fundador. E existem heresias que são de perdição e heresias que não são de perdição. Vamos a alguns exemplos de heresias que são de perdição e de que não são de perdição nessas igrejas. A congregação cristã, por exemplo, ensina que a mulher precisa usar o véu para orar. E a oração lá deve ser feita de joelhos. Saúdam com a paz de Deus e não com a paz do Senhor e com o ósculo. São heresias? São. Porque isso não se aplica a nós e eles têm como dogma. Eles não souberam discernir o que é a cultura local da época e fizeram disso algo necessário. Mas isso não é heresia de perdição. Fazer essas coisas que eu citei ou não tira a salvação de ninguém, nem salva e nem condena. Fica do mesmo tamanho. Orar com véu, orar sem véu, de joelho ou de pé, não salva ninguém e nem condena também. É heresia, mas não é de perdição. Agora vamos ao exemplo de heresia de perdição. Testemunhas de Jeová. Tem heresias de perdição que pode tirar a salvação de uma pessoa. Como negar a divindade de Cristo, que é a pior de todas. Eles dizem que Jesus foi criado e é um Deus menor, poderoso, mas não todo-poderoso. E dizem que Jesus é um anjo, ele é o arcanjo Miguel. Heresia de perdição, que pode tirar a salvação de alguém, pois Jesus tinha que ser Deus, para nos resgatar do pecado. E a Bíblia tem prova de sobra que ele era Deus. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, na tradução Novo Mundo, está escrito Jesus, quando se refere a ele como Deus, é Deus com D minúsculo. Lá em João capítulo 1, lá diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E já na tradução deles, conforme lá diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus com D minúsculo. Perde a salvação. Se você é TJ e acredita nisso, você não tem salvação. E se você passar para lá, você perderá a sua salvação. E qual é a religião mais perigosa? A primeira mais perigosa é o Adventismo. E por quê?
As demais igrejas não são hipócritas. Congregação Cristã, Testemunho de Jeová e Catolicismo, elas se julgam a verdadeira e negam as demais, e não se misturam. A católica diz: fora do catolicismo não há salvação. E as TJs e a CCB também abrem o jogo e confirmam que são a religião verdadeira. Eles não são hipócritas, eles não se misturam e abrem o jogo. Mas só que o adventismo se mistura com os evangélicos. E muitos chamam você de irmão, mas é da boca para fora. Eles dizem que você também será salvo. Eles dizem que haverá católico salvo, evangélico salvo, mas é da boca para fora. E entre eles dizem que só eles serão salvos. E entre eles dizem que você, evangélico, católico, você pertence à Babilônia. Nos próprios escritos de Ellen White e do Adventismo, deixa claro que só eles serão salvos. Ellen White diz que temos uma obra a fazer, que é evangelizar os pastores de outras igrejas para que eles sejam salvos. Quem é que tem que ser evangelizado? Quem não é salvo. Então eles não acreditam na salvação de outras igrejas. E eles têm um livro chamado Estudando Juntos, que é um manual de proselitismo que ensina a evangelizar crentes de outras igrejas. Quando um adventista te chamar de irmão, é da boca para fora. Ignore, pois é uma tática para te levar para lá, para você seguir as bobagens que Ellen White ensinou e as falsas profecias de Ellen White que não passam de bobagens que não existem na Bíblia. Ellen White disse que viu Enoque no planeta Saturno. Ela disse que o diabo se arrependeu e pediu perdão para Jesus. Jesus não o perdoou. Então ela tem um monte de ensino que são pura bobagem, que não tem cabimento um ser humano acreditar nisso. Outra característica que identifica essas religiões como seita é que a Bíblia para eles não é suficiente. Eles não crêem na suficiência das Escrituras. Eles têm seus líderes como fonte de verdade extra-bíblica. O Adventismo tem Ellen White e o Adventismo segue as bobagens que esta mulher ensinou, como juízo investigativo, decreto dominical, não pode beber coca, não pode beber café, né? São um monte de bobagem que não tem na Bíblia. Ellen White teve mais de 2.000 sonhos e visões. Os adventistas dizem que os escritos dela têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Veja na sua tela. Você pode congelar a tela e ler. Eles dizem que tem o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Para eles, a Bíblia é apenas o manual de consulta. O que conta é os ensinos de Ellen White. As TJs têm o corpo governante, que é um grupo de homens que ficam em Nova York, onde eles escrevem as literaturas que espalham pelo mundo. Essas literaturas que as testemunhas de Jeová te dão no portão foram escritas pelo corpo governante. E eles ensinam que estudar a Bíblia sem o corpo governante, a pessoa jamais avançará na estrada da vida. Mas só que dataram a volta de Cristo por 3 vezes e errou. Mudou de ensino mais de 300 vezes. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E eles ensinam que Jesus virou rei no céu em 1914. Jesus ficou 1914 anos no céu sem fazer nada. E já o Adventismo ensina que dia 22 de outubro de 1844, Jesus mudou de compartimento no céu e está lá revirando papel para ver quem vai ser salvo. São bobagens. Você que é adventista, você que é testemunho de Jeová, você entrou num barco furado. Adventismo e testemunho de Jeová é um barco furado, é uma furada. Pense bem e saia disso. A Igreja Católica tem o Papa, o substituto de Pedro, o homem infalível. Eles têm um ensinamento, infalibilidade papal. Não é infalível não, eles erram. Isso, se você pegar os papas lá de trás, até esse Papa Francisco já errou muito. O nosso Papa Francisco ensinou muita coisa sem cabimento, sobre casamento, né? Ele erra muito. O Papa Francisco não conhece a Bíblia ou ignora sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Se você não viu reportagens,
pesquise na internet que está aí. Nesse caso, somente a CCB escapou por não ter nenhum líder como fonte além da Bíblia. A congregação cristã acredita somente na Bíblia, como a maioria das igrejas evangélicas. Paulo disse para não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Nessa a CCB acertou. Somente a Bíblia e mais nada. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras como única fonte de autoridade. Só a Bíblia e mais nada. Toda profecia e revelação, eu sou pentecostal e acredito no dom profético. Ele não cessou. Mas a profecia deve estar em conformidade com a Bíblia e não deve ter profecias extra-bíblicas com novas profecias e revelações, como escatologia sobre o fim do mundo, porque já está tudo. A escatologia do fim já está no Apocalipse, já está na Bíblia. Tudo que temos que precisamos saber sobre o fim do mundo já está na Bíblia. Não acredite em revelações extra-bíblicas, seja dada por quem for e seja dada na igreja que for. Não acredite em Ellen White, que ensinava bobagem sobre o fim do mundo, Russell, o corpo governante, que só ensinam bobagem. Não acredita nisso. É tudo uma furada. A Bíblia é suficiente. Não precisamos de Ellen White, não precisamos do corpo governante, nem de Russell e nem do Papa. A Bíblia é suficiente. Você pode ouvir todo pregador, seja padre, seja o líder que for, quando está pregando o evangelho direitinho, ouça, escute, né? Preste atenção. Tem padre que prega também, prega bonito. Eu já vi na televisão, na internet, pregando o evangelho direitinho. Entendeu? O que eu digo são profecias que não existem na Bíblia e ensinamentos falsos. É isso que você deve ignorar, não importa qual igreja seja. Pode ser na Assembleia, do Deus Amor, da Quadrangular, Batista, né? Não importa qual igreja. Ensinou coisas que não existem na Bíblia, ignore. A intenção do vídeo não foi ofender ninguém, mas é mostrar a realidade. Esta é a realidade. Não tem para onde fugir. Se gostou, dá um joinha. Eu sei que alguns não vão gostar, mas não posso fazer nada. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.